O mundo está a cada dia aceitando mais facilmente a comunidade LGBT e seus membros. Ter uma sexualidade ou gênero que não se adequa aos padrões de uma sociedade conservadora não é mais tão visto como um tabu. Porém, ainda existem aquelas que continuam à sombra da ignorância, como por exemplo as identidades assexual e não binária. A assexualidade é uma orientação sexual caracterizada pela falta de atração a qualquer gênero. Não binário é um termo guarda-chuva para qualquer pessoa que não se identifique no binário homem-mulher. Tanto dentro do termo assexual quanto do não binário existem diversas situações. Assexual ou ace, uma pessoa que não sente nenhuma forma de atração sexual. Demissexual, uma pessoa que normalmente não sente atração sexual, mas pode vir a sentir por quem tem atração romântica. Grey Ace, uma pessoa que não sente atração sexual na maior parte do tempo, mas possui exceções. É importante lembrar que estas não são únicas existentes, apenas as principais. Essas identidades podem ser representadas por um gráfico do espectro da assexualidade. Agênero, uma pessoa que não se identifica com nenhum gênero, falta de gênero. Neutróis ou não binário, uma pessoa que se identifica com um gênero que se encontra entre o masculino e o feminino. Bigênero, uma pessoa que se identifica tanto com o masculino quanto o feminino. Gênero fluido, alguém cuja identidade de gênero flutua e está constantemente mudando entre dois ou mais gêneros. Genderqueer, alguém cuja identidade existe entre o masculino e o feminino. É importante lembrar que estas não são únicas existentes, apenas as principais. Pode ser representado pelo gráfico do espectro de gênero. É estimado que aproximadamente 1% da população mundial é assexual e 0,4% é não binária, tendo em vista que dentro da comunidade trans, 35% são não binários. Apesar de toda essa análise, essas identidades ainda são muito excluídas. Algumas pessoas, incluindo parte da comunidade LGBT, insistem em dizer que não existem, criando uma certa hostilidade contra quem pertence a esses grupos. Estatísticas mostram que não binários tendem a sofrer mais preconceito que transexuais binários. Algumas opiniões que infelizmente são comuns em relação a essas identidades. A sexualidade é uma doença. A sexualidade vem de um trauma. A sexualidade é uma disfunção sexual. A sexualidade é relacionada com o autismo. Não binário não existe. Não binário é modinha. Pessoas se tornam não binárias para serem modernas. Não binários possuem algum problema mental. Com isso, também é comum a invenção de identidades absurdas com o objetivo de debochar dessas pessoas. Pra mim é não ter nenhum interesse romântico nas pessoas. Eu vi o vídeo da Ashley Hardell, que ela entregou o canal dela para outras pessoas não binárias, mais velhas. E teve uma frase que eu gostei bastante, que foi uma das pessoas que falou, usar uma linguagem de paradoxo, uma linguagem de negação, que você está se definindo pelo que você não é, você está se definindo pelo que você não sente. E as pessoas não gostam disso. O que eu sofri, na verdade, foi antes de eu me tocar, que eu sou ex. Eu era muito excluída do meu grupinho no colégio, porque simplesmente pelo fato de que eu não tinha vontade de ter, relações sexuais, eu não sentia atração por ninguém, eu, na verdade, me sentia muito incomodada quando as minhas amigas começavam a falar sobre essas coisas. E por conta disso, elas basicamente sempre me excluíam e ficavam, zoando comigo por causa dessas coisas. E eu só fui descobrir um tempo depois o porquê, e antes de eu descobrir eu me achava estranha, eu achava que tinha algum problema comigo, então, complicado. Eu tive uma experiência bem ruim com uma palestra que eu fui assistir de uma pessoa trans, falando sobre as identidades LGBT e
gêneros, etc., ela fez a questão de mencionar que não binário não é uma coisa que existe e foi bem complicado. Teve uma vez que, tipo, eu tava bem no começo da minha jornada, da minha, tipo, self-discovery e tal. E eu entrei num relacionamento tóxico. Eu não diria que era abusivo, mas ele era muito tóxico, tipo, pros dois. Porque eu ainda tava muito naquela questão de, tipo, eu preciso ser consertado, tipo... E ele também tava com essa ideia. E eu me forçava a fazer muitas coisas que, tipo, não eram, tipo, naturais pra mim, não eram coisas que eu realmente queria. E no final, tipo, ele terminou comigo porque eu não ia transar com ele. Sendo que isso foi uma das coisas que, tipo, uma das condições pra começar o relacionamento. Era uma das coisas que eu falei pra ele, assim, abertamente, eu não vou transar com você. E ele terminou o relacionamento, tipo, alguns meses depois, tipo, porque eu não ia transar com ele. Não. Não exatamente, porque eu sinceramente não conheço muita gente, não é uma coisa muito falada, tanto que dentro da comunidade algumas pessoas nem consideram ace dentro do LGBT, eles só ignoram, fingem que não tá ali, falam que não era pra tá ali e tudo mais. Então, representada realmente não. A comunidade LGBT, ela nunca fez nada pelas minhas identidades, por quem eu sou exatamente. Eles fizeram muitos avanços que me incluem um pouco, mas não é o ponto principal. E então eles focam demais, tipo, demais no LG. Às vezes incluem o B e muitas vezes esquecem do T. Então, mesmo dentro de discussões, dentro da comunidade e tal, e às vezes, tipo, não mencionam ou só mencionam quando eu me pronuncio. Então, assim, não exatamente, mas é a comunidade que eu mais encontrei, tipo, aceitação, digamos, por um lado. LGBT é um termo que não representa a comunidade inteira. Eu acho que a maioria das pessoas não considera realmente a sexualidade, só pensa que eu não encontrei a pessoa certa ainda. Geralmente a pessoa, tipo, acha que eu sou estranha, ou que eu realmente não achei ninguém, ou que tem algum problema comigo. Já chegaram a perguntar se eu tinha algum tipo de trauma e não, eu só não quero, não é comigo. Com meus amigos da faculdade, eu percebi que eles são bem mente aberta e daí eu consegui me sentir confortável pra compartilhar isso e daí descobri que a gente tá no mesmo barco. Uma situação em que eu me senti confortável foi basicamente chegando na faculdade, quando eu percebi que eu não era a única e meio que, tipo, agora eu tenho uma famíliazinha de pessoas ace, então agora é da hora. Eu acho que a maioria das pessoas nem sabe que a sexualidade existe, então eu acho que elas nem imaginam isso ser possível. Inclusive, várias pessoas não acreditam que exista a possibilidade de um relacionamento amoroso sem... Como diz Alessandra Diel, médica psiquiatra da Universidade Federal de São Paulo, as pessoas não binárias precisam ser vistas com base nos estudos feitos sobre o tema, não em achismos ou crenças. Pode ser bastante complicado dialogar se as pessoas entenderem que o mundo é apenas das meninas que vestem rosa ou dos meninos que vestem azul. Isso também se aplica à sexualidade, em que, mesmo com numerosos estudos, as pessoas ainda encaram de forma leiga.